Será que essas adesões atendem às expectativas do Partido dos Trabalhadores, da campanha do ex-presidente Lula? Como isso está sendo encarado? Nós estamos aqui ao lado de Osmar Júnior, ele que foi coordenador de campanha de Rafael Fonteles, vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos. Doutor Osmar, boa tarde, seja bem-vindo antes de mais nada. Boa tarde, Elcio. Prazer retornar aqui. Bom, primeiro vamos falar um pouco da questão local. O PDT, assim como o Nacional, o PDT local, participa de encontro com Rafael Fonteles, manifesta o interesse em apoiar o ex-presidente Lula. Como é que isso foi encarado, foi recebido? Um partido que esteve na oposição, né? Junto com a oposição. Olha, nós recebemos com muita satisfação. É importante registrar que a eleição no Piauí ela já está resolvida. Rafael foi eleito no primeiro turno, o Wellington Dias, nosso senador eleito, deputados estaduais e federais. Agora trata-se do Brasil. E olhando para o Brasil, a posição do PDT, que era esperada, foi de marchar junto com a candidatura do presidente Lula. Portanto, o PDT do Piauí, como foi já afirmado por líderes do partido no Estado, ele segue essa orientação, o que para nós vemos como muito positiva a decisão, estão sendo bem acolhidos e vamos marchar juntos nesse segundo turno aqui no Piauí. A gente acompanha, coordenador, uma divisão, né, do país com relação ao segundo turno. Do lado de Bolsonaro, ele aposta no apoio principalmente de governadores, né, governadores dos principais colégios eleitorais. Lula consegue esse apoio dessas lideranças. Qual o peso do apoio desses governadores, como no caso de Minas Gerais, em que Lula teve uma maioria, mas Zema declara o seu apoio a Bolsonaro? Olha, as manifestações ocorridas principalmente ontem, relativos a Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, elas não traduzem gestos novos, apoios novos. Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, ele integra o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Portanto, não se pode falar em adesão à candidatura de Bolsonaro de um membro do partido que estava disputando a eleição, disputou a eleição agora no dia 2. No caso de Minas Gerais, lá o Lula fez campanha lado a lado com o candidato Calil, que não foi para o segundo turno. Mas a divisão de posições no estado de Minas Gerais já estava estabelecida ainda no primeiro turno. O Lula, em Minas Gerais, ganhou ao lado de Calil e contra o Zema. Portanto, não há para nós nenhum tipo de novidade nesse aspecto. Não quer dizer que o gesto político dos governadores que já tinham apoiado Bolsonaro, como é o caso também de Brasília, onde o governador, sem nenhuma dúvida, apoiou o Bolsonaro e agora reafirmou o apoio, mas um apoio já existente. O que é que de novo surge na campanha? Primeiro, o apoio do PDT, porque o PDT não estava na campanha do presidente Lula, ao contrário, foi um dos partidos cujo candidato provocou um embate importante, um debate forte, muitas vezes muito forte, mas que, olhando para o Brasil, como disse o próprio candidato Ciro Gomes, o caminho, não restava outro caminho a ele, senão marchar junto com o partido, apostando na consolidação da democracia em nosso país. Portanto, a novidade é essa. Novidade é a manifestação de membros históricos do PSDB, que não votaram no Lula no primeiro turno, a exemplo do ex-presidente Fernando Henrique, do ex-senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, que manifestaram agora o seu posicionamento. Novidade, acreditamos nós, que vai se efetivar, será a manifestação da ex-candidata a presidente Simone Tebet, porque ela foi candidata, teve um desempenho, teve também um debate presente com todos os candidatos, e especialmente com o presidente Lula, mas pelas afirmações feitas até agora, ela também está olhando para o Brasil. Se nós imaginarmos
que o presidente Lula deixou de ser eleito no primeiro turno por pouco mais de 1,5% do total de votos. Pouco mais. 2 milhões de votos teria resolvido a questão no primeiro turno. Imaginar que Simone Tebet e Ciro Gomes, os dois juntos tiveram mais de 8 milhões de votos, portanto, que não votaram no Lula e nem votaram no Bolsonaro, portanto, de candidaturas que fizeram um enfrentamento com a política atual do governo federal. A nossa expectativa é que, nossa tarefa, Lula manter os votos que teve no primeiro turno. É uma tarefa importante, uma tarefa não é fácil, mas é uma tarefa possível e natural. Quem votou no primeiro turno tende a votar no segundo. Então, e conquistar mais 1,5% e já tem o apoio declarado do PDT agora, e provavelmente da Simone Tebet. Como fazer para que esse otimismo, o senhor demonstra, não seja interpretado como uma fatura liquidada? Porque os números mostram, por exemplo, 14-13 no placar dos estados, né? Então, a vitória de Lula, aliados de Lula em 14 estados e 13, incluindo o Distrito Federal, para Bolsonaro. Isso me parece quase que um empate nessa virada de tudo. E vamos lembrar também que tanto Simone Tebet quanto Ciro Gomes foram muito críticos do ex-presidente Lula. Não existe aí um espaço de crescimento também do bolsonarismo? Mas veja, se os votos de Simone Tebet e Ciro se dividirem ao meio, metade para Lula, metade para Bolsonaro, desde que Lula mantenha os seus votos e Bolsonaro mantenha os dele, o Lula sairá vitorioso no segundo turno. É isso que nós estamos dizendo. Não é que a fatura esteja liquidada. Não, nós estamos num embate, um embate duro, sério. Nós estamos... hoje, iniciamos a campanha aqui com a distribuição de uma carta que já está na mídia, e nós vamos fazer a distribuição também de casa em casa, uma carta do presidente Lula agradecendo aos piauienses a votação do primeiro turno. Agradecendo também o fato do Piauí ter dado proporcionalmente a maior maioria para Lula. Nós teremos hoje o nosso governador eleito, Rafael, o nosso senador Wellington Dias, a governadora Regina estão em São Paulo em reunião com o presidente Lula. Na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, lá no Hotel Arreio, nós vamos ter um encontro da coordenação da campanha Lula segundo turno no Piauí, um encontro ampliado, que estamos convidando diversos líderes para poder estruturar a campanha no Estado. Nós estamos fazendo campanha, vamos fazer uma campanha forte, mas lhe digo, a preferência, como ficou demonstrado no primeiro turno, e como está se demonstrando até agora as adesões que são naturais do segundo turno, essas adesões novas, os fatos novos, eles estão ocorrendo aqui do lado da campanha do presidente Lula. Mas isso vai merecer, doutor Osmar, uma estratégia diferenciada do primeiro turno para conquistar esses eleitores que votaram em Tebet, Simone Tebet e Ciro Gomes? Olha, o presidente Lula, ele deve fazer o pronunciamento, estabelecendo os pontos básicos do governo, e evidentemente que no segundo turno, esse programa, ele é ampliado. Ele agrega novos elementos porque ele vai agregar novos apoios. Ele está trabalhando nisso, por isso que as conversas com o PDT já houve compromisso de incorporação de propostas que foram apresentadas e defendidas pelo PDT. Certamente, em sendo efetivado o acordo com a senadora Simone Tebet, deverão ser incorporadas também propostas que vêm do programa que o PMDB, o PSDB e o Cidadania sustentaram, e aqui se registre que o Cidadania já manifestou o seu apoio ao presidente Lula, ele que integrava a coligação da senadora PSDB. Simone Tebet. Portanto, o nosso projeto, ele está em curso, e o programa do presidente Lula, ele deve ser ampliado nesse segundo turno, exatamente considerando esses novos apoios que estão sendo agregados à campanha. Essa campanha que foi feita no finalzinho ali do primeiro turno, do voto útil, fracassou ali, não teve o resultado esperado pela coordenação da campanha de Lula? Olha, o eleitorado brasileiro decidiu livremente e terminou provocando um segundo turno. Eu diria que ele foi antecipado no aspecto de que os eleitores
potencialmente vinculados ao presidente Bolsonaro, eles sim anteciparam o seu posicionamento. Até próximo da eleição era inegável. Aí não é um instituto de pesquisa. Todos os institutos de pesquisa registravam o posicionamento do presidente Bolsonaro entre 35% e 40%, chegando um a botar 41%. E o presidente Lula entre 45% e 52%. O presidente Lula ficou com 43%, e a surpresa foi um crescimento além da margem de erro do Bolsonaro, da candidatura do Bolsonaro. O que se avalia? É que muita gente que tenderia a votar no Bolsonaro ficou preocupado do Lula ganhar no primeiro turno e já antecipou o seu posicionamento. Então, na realidade, nós tivemos uma antecipação, vamos dizer assim, chamada dessa forma, do primeiro turno, do segundo turno para o primeiro, para muitos eleitores, e nessa antecipação o presidente Lula teve uma maioria de mais de 5% sobre o seu adversário, e mais ainda, é que os que não foram eleitos, que tiveram mais de 7% dos votos, eles estão manifestando o seu apoio ao presidente Lula. Por isso é que nós estamos confiantes, sabendo que temos um grande desafio, que temos um grande trabalho de convencimento do Brasil, porque nós temos que lembrar ao Brasil que o que está em jogo. Eu ouvi as manifestações agora do presidente Bolsonaro falando com muita tranquilidade, falando num tom bem leve, mas esse não é o presidente que nós conhecemos nesses 4 anos, não é. Esse não é o líder político ao longo dos seus mais de 30 anos de mandatos. Ao contrário, o posicionamento dele sempre é um posicionamento de confrontação. O Brasil, infelizmente, está vivendo essa realidade. E é isso que o presidente Lula está propondo. É um governo que não é um governo do PT, não é um governo do PSB, do PCdoB, não. É um governo de transição. Um governo capaz de, primeiro, enfrentar a miséria que, infelizmente, voltou ao Brasil. São mais de 35 milhões de pessoas que não estão conseguindo fazer 3 refeições ao dia nesse país extraordinário que é o Brasil. 2, restabelecer o crescimento econômico. Para isso, o Brasil, primeiro, tem que voltar a se relacionar de forma correta com os demais países do mundo. Hoje o Brasil é um país isolado, absolutamente isolado. Isso afeta o comércio e afeta a economia. Nós temos que fazer a economia voltar a crescer, a ter investimento. E o terceiro, importantíssimo, é a democracia. Precisamos fazer isso dentro de um ambiente democrático. Agora mesmo, hoje, o ministro da Justiça pediu um inquérito para apurar a atuação dos institutos de pesquisa. Isso é um ato intimidatório. É um ato intimidatório. Nós não podemos aceitar isso. As pesquisas foram feitas, publicadas, estão lá registradas. Portanto, a democracia, eu imagino, seja o ponto unificador do pensamento da maioria dos brasileiros que querem enfrentar os desafios do nosso país, mas querem fazer isso dentro de um ambiente democrático. Doutor Osmar, aliados do presidente Bolsonaro, aliados na área política, não tem nem na coordenação de campanha, apostam que o principal reduto de Lula, o Nordeste, poderá não ter o mesmo desempenho que teve no primeiro turno, considerando uma eleição extra e que pode favorecer a abstenção. As forças aliadas a Lula estão preparadas para essa situação? Eu não corroboro com essa tese. Ao contrário, olha, se você imaginar que Bahia, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Sergipe terão segundo turno, você já imagina que a campanha lá não parou. Agora, aqui no Piauí, o Lula teve 74% dos votos no Piauí. Aqui no lado do Maranhão, lá no Ceará, a tendência nossa, o Ciro Gomes teve quase 10% dos votos no Ceará. Esses votos, esses eleitores, naturalmente, a tendência deles é marchar junto com o Lula. Não estou dizendo que vão, mas naturalmente essa é a tendência. Portanto,
acho eu, e aí nós vamos trabalhar nessa direção, nós vamos aumentar a votação do presidente Lula aqui no Nordeste. Vamos aumentar. E eu gosto de lembrar sempre, Elivaldo, muita gente às vezes fora, as reuniões fora, pergunta, mas por que o Piauí e o Nordeste vota tanto no Lula? Vota no PT, votou no Haddad? Eu digo, porque a vida do povo do Nordeste deu um grande salto nos últimos 20 anos. Melhorou a vida de todo mundo. Eu digo, é de todo mundo. Melhorou a vida daqueles mais pobres que passavam fome de fato. Melhorou a vida de quem trabalhava, quem está no campo. Melhorou a vida da classe média. Melhorou. Olhe, os restaurantes de Teresina. Compare os restaurantes de Teresina de hoje com de 20 anos atrás para você ver a mudança do perfil econômico da cidade. Então, essa melhoria de vida que deu educação, aumentou a possibilidade de ensino universitário, tudo isso é que faz com que a tendência natural do eleitorado nordestino, especialmente do Piauí, seja de votar no presidente Lula. Quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, coordenador. Eu que agradeço. Só lembrando, nós já lançamos a carta hoje, começamos a divulgar, e esse é o primeiro ato de campanha do segundo turno do presidente Lula aqui no Piauí. Muito obrigado.